Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aí da parte de elétrica, né? Hoje a gente vai estar fazendo aí uma sequência de 5 vídeos, né? Falando sobre fundamentos ligados a motores monofásico, né? Foi relativo, né, à enquete que a gente fez aí na semana passada, né? E na verdade deu empate, né, entre revisão de metrologia e fundamentos referentes a motor do tipo monofásico. E aí hoje a gente está fazendo essa série de vídeos, tá bom? Então a gente programou 5 vídeos aí para a gente estar comentando aí sobre características dos motores monofásicos. Bom, vamos começar aqui com o seguinte. O grande detalhe, né, a questão da rotação, né, como é que ocorre como é que ocorre de fato ali a rotação no equipamento como esse ali, no caso do motor monofásico, né. Tudo se dá por meio, né, do seu conjunto de bobinas, né. Esses motores eles possuem 3 conjuntos de bobinas, né, o qual existem 2 principais, né, que seriam essas duas aqui, e possui uma secundária. Uma secundária que tem um papel muito importante que a gente vai falar já já. Né? Então, essas 2 bobinas primárias, né? Essas 2 bobinas principais, né? Que seria essa relativa aqui ao polo 1, 2, 3 e 4. Né? Na verdade, quando falo polo, está ligado as conexões, né? A relação de conexão ali na parte da montagem elétrica delas. Né? Então, essas bobinas elas acabam tendo base principal para um detalhe importante que é gerar, né, o campo magnético que vai fazer com que o rotor ele venha a rotacionar, né, por meio desse campo magnético gerado pelas bobinas. Só que o que acontece? Esse campo magnético gerado pelas bobinas principais ele faz com que o motor ele tenha a tendência a ficar em estado estacionário. Né? Porque se a gente for acompanhar aqui as senoides oriundas dessas 2 bobinas, estou chamando aqui a bobina, vou chamar aqui a bobina 1 de norte, a bobina 2 de sul, né? Quando ela começa a fazer essa ação, o que acontece? A senoide referente à ação do campo elétrico, né, a ação devido à corrente ali nas bobinas, né, que vem fazer, que vem ocasionar o campo magnético, ela acaba tendo diferentes sentidos, né, de sentidos opostos, né. Então você observa aqui que enquanto a bobina 1, né, a bobina do norte, ela está aqui subindo, né, se você for fazer o comparativo com a bobina 2, né, deixa eu mudar a cor aqui, colocar aqui um rosa. Se eu fazer um comparativo com a bobina 2, ela está aqui descendo. Né? Então, o campo magnético, se você for observar, ele está sempre oposto. Né? Ele está sempre oposto em relação ao outro. Né? Então, existe essa relação aí da defasagem com base aí na posição, né, de montagem das bobinas. Beleza. Então, quando exemplo, você ligar um motor desse jeito, né, só com essas 2 bobinas, você vai estar ouvindo um barulho ali de ruído, né, que é a relação ali da força do campo magnético proveniente também ali da corrente de passagem nas bobinas, mas o motor ele não vai estar sendo acionado. Né? Isso, inclusive, é muito comum a gente ver em equipamentos eletrodomésticos, né? Que trabalham com motor. Né? Às vezes você vai ligar um equipamento, né, e ele só faz um ruído, né, mas ele não gira. Né? Muitas vezes a pessoa, né, não tem tanta informação sobre aquele tipo de defeito, e poxa, o equipamento está em curto. Né? Mas muitas vezes é porque, né, o capacitor, né, desse motor, né, desse sistema aí que vem acionar o motor, ele falhou, né? Ele está com algum problema, queimou o capacitor. E aí é onde entra essa bobina auxiliar. Por quê? Como a gente comentou, se você fizer o acionamento, né, só com as 2 bobinas, né, um teórico acionamento só com as 2 bobinas, né, você vai ter essa relação de oposição e o eixo do motor ele vai ficar em estado estacionário. Né? Então existe essa bobina auxiliar, né, que ela está vindo aqui com a referência 5 e 8. Né? Ela tem um detalhe importantíssimo que é fazer essa defasagem, né, ali na ação de acionamento. Né? Lembrando, quando a gente fala defasagem, né, relativa a tempo, né, muitas vezes você diz, poxa, tem uma defasagem de quanto tempo? Né, tudo isso é muito rápido, né, essa ação é muito rápida. Né, então, quando você liga ali o elemento, o equipamento ali com o motor, ele,
né, dá a impressão dele partir instantaneamente, né, mas existe uma pequena defasagem. E é justamente essa bobina auxiliar que vai fazer com que tenha essa defasagem e com que o motor venha a rotacionar, né. O capacitor, né, vou até ampliar aqui, é onde o capacitor vai entrar em cena. O capacitor, a simbologia do capacitor está aqui, né? Então esse capacitor aí ele vai entrar em ação, né? O capacitor ele tem esse princípio, né, de armazenamento de carga elétrica, né? Então ele vai dar, né, essa defasagem ali no sistema, né, fazendo com que tenha aí essa alimentação nessa bobina auxiliar, né? E aí quando ele faz essa ação, né, de defasagem, é o que dá o impulsionamento ali para o motor rotacionar, né? Ou seja, ele dá a partida, né, ali no motor. E aí essa partida você pode observar aqui, né, essa linha rosa aqui é a linha referente aqui ao capacitor, né? Então ele tem uma defasagem. Então quando ele parte, ele vai estar auxiliando, né, o eixo, no caso ali o rotor, a rotacionar no sentido que ele está ali de apoio, né? Quando eu falo de apoio, entenda-se o qual ele vai estar referente ali à sua ligação, né? A gente sabe que o motor, a gente pode, né, boa parte dos motores, né, que tem obviamente essa possibilidade, a gente tem como inverter a rotação dele, né? E aí é onde entra ali o capacitor também, na verdade a bobina auxiliar como um todo, né, para ajudar nessa troca de rotação. Então, referente a essa ligação, né, quando o motor for acionado, o capacitor vai dar aí essa defasagem, que é uma defasagem de 90 graus, né? Ou seja, ele vai estar ali, teoricamente, realizando a impulsão para o giro em um determinado sentido, né? E quando você tem, exemplo, né, vamos supor aqui a ligação, né, vamos supor aqui essa linha azul aqui como fase, essa linha, vou botar aqui amarela como neutro. Né? Se você tem aqui essa inversão desse elemento 3 para o 8 ou para o 5 aqui na alimentação da bobina secundária, né, você acaba fazendo essa mudança ali de rotação, né? E aí no caso, quando tem essa mudança de rotação aqui na senoide, é como se esse elemento que está aqui representando o capacitor aqui para o giro com sentido norte, ele invertesse, né, aqui no caso para o sentido oposto, né, dando essa defasagem de 90 graus e girando ali para o sentido contrário ao qual ele está ligado inicialmente, né? Então acaba tendo essa ação aí referente à bobina auxiliar. Então quando o motor parte, né, aí um detalhe interessante, existe um outro elemento aqui que é o contato, né, centrífugo, né, ou o interruptor centrífugo, né, que basicamente acontece o seguinte, porque, voltando um pouco aqui na explicação, quando o motor ele é acionado, né, teoricamente os dois campos aqui, as duas bobinas, elas vão estar ativadas, só que ela não vai ter a rotação porque ela está em equilíbrio. Só que quando o motor ele começa a rotacionar, né, ele atinge ali uma determinada rotação, ele já está com um sentido ali específico, né? Então a bobina auxiliar ela não tem mais serventia teoricamente ali para aquela ação que já está ocorrendo, né? Então esse contato, né, referente aí a esse disjuntor centrífugo, ele dispara abrindo e ali fica sem alimentação na bobina auxiliar, né? E aí no caso fica de fato só as duas bobinas principais ali em acionamento. A partir do momento que é desativado, né, o elemento e ele passa a não ter mais essa ação centrífuga, ele volta ali a fechar o contato e aí depende de energizar novamente o motor para voltar todo o ciclo novamente, né? Então a bobina auxiliar ela tem essa ajuda ali na partida, né, do motor. E aí um detalhe interessante, as bobinas, né, do motor monofásico elas têm característica de alimentação com 110, 127 volts, né? Então ela tem essa característica, né? Mesmo se o motor ele for alimentado, né, em 220 volts, mas a ligação ela é diferente, a ligação ela muda, né, a relação da ligação, mas as bobinas ela vai continuar com essa ação de 110 e 127 volts. Então esses motores monofásicos vêm na placa de identificação, né, dele lá, informação ali referente à ligação. Inclusive a gente vai começar a falar isso nos próximos vídeos.
E aí quando vem essa informação, entenda-se que a bobina, de fato, ela vai estar sempre ali passando 127 volts, que é a capacidade dela de regime ali de funcionamento, né? Então por isso que quando você vai acionar esse motor em 127 ou 220, né, é preciso fazer um esquema de ligação ali diferente para garantir que na bobina tenha de fato ali esse 110/127 volts, né, ali dentro dessa faixa, né? Então basicamente isso. Bom, só para ilustrar aqui, quando o motor ele vai ser acionado, né, a gente tem ali de fato as duas bobinas principais, que vai fazer referência ali à rotação para um sentido, que no caso aí seria o norte ou o sul, né? E tem a bobina auxiliar, né? Tem essa bobina auxiliar que, como a gente falou, além da bobina em si, tem o capacitor, né? E o disjuntor ali centrífugo, né? Então, nesse caso, quando essa bobina auxiliar ela está direcionada para um sentido ou para o outro, vai fazer com que tenha ali a direção da rotação, né? Seja para um sentido ou para o outro, né? Então é importante aí essa análise de referência, né, ali de rotação, né? Então se ele estiver rotacionando para um lado, né, e tiver essa questão da inversão da ligação elétrica, né, obviamente ele vai estar rotacionando ali para o sentido contrário, né? Ele vai fazer essa rotação para o sentido contrário, mas entenda que essa relação de rotacionar para um lado ou para o outro, ela está ligada diretamente à questão da bobina auxiliar, de como é que ela vai ser alimentada, né? A questão ali da entrada da fase ali na bobina auxiliar, que vai dar essa defasagem de 90 graus, né? Seja para um sentido como para o outro, de acordo ali com a ligação, tá bom? Então é isso. Próximo vídeo a gente começa a falar aí sobre a parte de ligação. Valeu!